Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Paris é uma Festa, do Hemingway. Que livro incrível, eu amei essa leitura. Paris é uma Festa é um livro de memórias que foi publicado pela primeira vez em 1964. Então ele é um livro póstumo, né? Hemingway morreu em 1961. Esse livro foi escrito ali na década de 1950 sobre um período específico da vida dele, que foi na Paris de 1920, em que ele vai, né, para a Primeira Guerra Mundial, acaba sendo ferido, volta para os Estados Unidos, mas aí ele abandona sua carreira jornalística ali nos Estados Unidos e vai para Paris ali tentar a sua carreira de escritor. E nessa Paris de 1920 nós temos um monte de jovens, né, que são chamados expatriados, que também foram para lá e que aqui tem o nome de geração perdida. Então nós temos contato aqui com muitos autores que na época eram jovens ali, que estavam começando as suas carreiras, né, autores, pintores, poetas, enfim, que hoje nós compramos seus livros e que são assim grandes autores, né, que a gente lê. Temos, por exemplo, James Joyce. Hemingway fala um pouquinho ali sobre Ulisses, quando James Joyce estava criando Ulisses. Hemingway também fala do Ezra Pound, da Sylvia Beach, com a sua famosa livraria, né, a Shakespeare and Company, que muita gente vai para Paris visitar. E é uma livraria que na época, além de ser, né, além de vender livros, ela também deixava que o Hemingway alugasse alguns livros, porque ele era pobre, ele não tinha dinheiro assim para comprar os livros, então ela deixava ele alugar por um preço assim bem em conta, para que ele tivesse contato com a literatura. E é ali que ele tem contato pela primeira vez com a literatura russa, e ele fala mal de Dostoiévski nesse livro. O que é muito engraçado também. Além disso, né, além dessa livraria, além desse contato que ele tem aí com esses famosos escritores, ele fala um pouco sobre a sua vida pessoal, né? Ele já era casado, tinha um filho pequenininho e eles eram pobres assim de marré. Tem até um episódio aqui que ele fala que às vezes ele falava para a esposa que já tinha almoçado com os amigos, que já tinha, né, feito um almoço maravilhoso ali, só que ele não tinha comido nada para que ela pudesse comer, para que não faltasse nada para ela. Então ele mentia que tinha almoçado com os amigos e ficava vagando ali 2 horas por Paris com muita fome. E ele chama de fome que disciplina, né? Ficava com fome para que ela tivesse o que comer. Aqui ele fala também sobre as suas apostas em cavalos. Ele com a esposa amava apostar nas corridas de cavalos, ganharam assim um dinheiro considerável, depois perderam, enfim. Então eles sempre davam um jeito de apostar. Outro fato bastante interessante é a quantidade de bebida que eles consumiam. Olha o que é legal que ele fala sobre a bebida. Na Europa, todos consideravam o vinho tão normal e sadio como qualquer bom alimento, além de grande fonte de alegria e bem-estar. Beber vinho não era esnobismo ou sinal de sofisticação, nem uma espécie de culto. Era tão normal como comer e, para mim, igualmente necessário. Jamais me ocorrera fazer uma refeição sem tomar vinho, cidra ou cerveja. Então eles bebiam, gente. Em qualquer refeição eles estavam bebendo. E isso aqui toda vez ele tá contando. Ele tá comendo, ele tá bebendo, ele vai jantar, ele tá bebendo, ele tá almoçando, ele tá bebendo, eles estão sempre bebendo. O que é mais legal também, quando ele estava bem começando mesmo, ele mostra aqui as técnicas que ele tinha em relação à escrita. Então, para quem gosta de escrever, esse livro é uma boa pedida. Ele explica um pouco sobre isso. Primeiro ele fala assim: é maravilhoso descer os longos lanches de escada sabendo que o meu trabalho correra bem. Eu sempre trabalhava até que tivesse alguma coisa acabada e parava quando sabia o que ia acontecer depois. Desse modo, podia ter a certeza de continuar no dia seguinte. Olha que legal. Mas, às vezes, quando iniciava um novo conto e não achava jeito de continuá-lo, sentava-me junto ao fogo, espremia nas chamas as cascas das pequenas laranjas cravo, que ele sempre levava, e espiava as fagulhas azuis que se desprendiam. Levantava-me, punha-me a contemplar os telhados de Paris e pensava: não se aborreça, você sempre escreveu antes e vai escrever agora. Tudo o que tem a fazer é escrever uma frase verdadeira. Escreva a frase mais verdadeira que puder. Então ele sempre se preocupava em escrever da melhor maneira possível, entregar o melhor trabalho que ele podia. Dá pra ver assim, conforme a gente vai lendo, né?
ele vai mostrando o processo de escrita, que ele aprofundava mesmo, ele focava mesmo no trabalho, ele era muito disciplinado, ele parece que esquecia tudo ao redor quando ele estava escrevendo, então ele sempre se preocupava em entregar o melhor possível. Então ele fala sobre a escrita dele, e ele também fala da teoria, né, a famosa teoria do iceberg, que é dele, que é sobre os contos, né? O que essa teoria fala? Que quando você está escrevendo um conto, você apresenta para o leitor somente a pontinha do iceberg. O restante está no não dito. E aí ele fala, na página acho que 92, sobre isso, que ele tem nos contos dele. Ele fala aqui de um personagem do conto fora da temporada, o que acontece com esse personagem, mas eu não vou falar. E aí ele fala assim, ó, fizera isso com base na minha nova teoria de que sempre se pode omitir qualquer coisa de um conto, desde que se saiba por que se omitiu e a parte omitida reforce a narrativa, fazendo com que os leitores sintam alguma coisa além daquilo que entenderam. Então ele tem essa teoria, que é sensacional, que muita gente usa até hoje, e ele fala sobre isso aqui. Então aqui tem muitas dicas, eu diria, de processo de escrita. Essa disciplina que ele tinha, era um ótimo contista. Tanto que tem um episódio que a esposa dele, a gente perde todos os seus manuscritos, originais, todos, numa viagem de trem. E ele acha que quando acontece isso, esse fato, que ele já não vai mais escrever. Ele fica assim tão transtornado, tão triste, que ele acha assim, não vou ser mais capaz de escrever. Vale lembrar que quando ele escreve esse livro, se eu não estiver enganada, a maioria das pessoas aqui que ele tá falando já tinham morrido, já tinham falecido. E aí tem uma parte que ele fala da Zelda aqui que eu fico, meu Deus, ele falou isso da mulher. Além desses episódios que ele tem, ele fala de um episódio aqui do Fitzgerald, que é quando ele vendia, algum conto, que ele julgava um conto muito bom, só que tão bom que ele não ia se tornar comercial, não seria um conto comercial, ele fazia umas modificações, piorando esse conto, para que o conto se tornasse comercial e assim rendesse dinheiro para ele. E aí, o conto pudesse ser assim aceito pela revista que ele vendia, para qual ele vendia, que era o Post. E aí o Hemingway fala assim, escandalizei-me quando ouvi isso. Ele disse francamente que me parecia uma forma de prostituição. Não há dúvida de que é prostituição, concordava ele, mas é assim que consigo o dinheiro que me permite a tranquilidade necessária para escrever bons livros. Insisti, dizendo que não acreditava ser possível um escritor realizar sua obra a não ser de uma única maneira, a melhor que pudesse. De outra forma, estaria malbaratando o seu talento. Então ele fica muito bravo com o Scott, porque o Scott, ele escrevia contos tão sensacionais e deixava esses contos piores, para que fosse rentável para ele. E o Hemingway nunca teve isso. Essa parte do começo que ele fala que enquanto ele não escrevia o melhor que ele pudesse, a frase mais verdadeira que ele pudesse, entregasse o melhor trabalho, para ele não estava bom. E o Scott escrevia, não estava nem aí. Aí ele fala assim, quis convencê-lo a abandonar essa prática, que me parecia abominável, mas somente teria base se lhe pudesse mostrar um romance meu no qual tivesse dado o melhor de mim. E àquela altura eu ainda não o havia escrito. E aí ele fala que estava tentando escrever assim, um romance, ele ainda não estava tão encorajado para escrever uma obra tão grande, que às vezes ele escrevia um parágrafo que tomava a manhã dele inteira. Então dá para ver que ele tinha mesmo muito cuidado em relação ao que ele escrevia, enquanto o Scott já não tinha isso. E ele tem um capítulo falando da Zelda, e ele fala isso, quem escreveu um livro tão bom como o Grande Gatsby seria capaz de escrever outros, melhores até. Como eu não conhecer a Zelda ainda, não podia imaginar com que dificuldades terríveis teria de lutar, mas em breve teríamos contato com esse lado do problema. E aí, por causa disso, dele saber o quão talentoso o Scott era, ele a culpa de que o processo de escrita do Fitzgerald só não era tão incrível como poderia ser por culpa dela. Ele fala que a Zelda tinha muito ciúme, da carreira dele, por assim dizer, e ela sempre costumava embebedá-lo. O Fitzgerald, gente, ele ficava tonto com um copo de vinho. Ele fala que o Scott era um homem eloquente e ninguém contava uma história como ele. Não vacilava na escolha das palavras, nem emprestava ênfase desnecessária às frases, sensação que nos ocorreria se lêssemos seus originais antes de revistos. Para mim, que leu Grande Gatsby,
faz todo sentido o que ele disse aqui. E aí ele conta sobre esse episódio que eles se conheceram, né? Eles fazem uma viagem junto, vão pegar um carro que a Zelda decidiu tirar o capô do carro, fazer o carro ser conversível. O carro não era conversível, mas ela decidiu. E aí ele foi buscar esse carro em outra cidade, uma cidade do interior, se eu não me engano, e convida o Hemingway, que ele tinha acabado de conhecer. Os dois vão pra lá. Hemingway, na verdade, vai na frente, né? Porque o Fitzgerald, ele atrasa, ele pega outro trem. O Hemingway já tava lá, aí que ele chega. E aí eles vão buscar esse carro. E o que é muito engraçado é que cai chuva pra caramba durante esse percurso. E eles tomam muita chuva, mas muita chuva porque, né, o carro não tem capô. E aí eles vão parando e bebendo, tá, gente? Dirigindo e bebendo. E aí o Fitzgerald, ele acha que ele tá morrendo. Ele, sem brincadeira, ele começa a passar mal, eles voltam pro hotel, ele começa a ficar bravo com o Hemingway, tá pedindo um termômetro, porque ele quer saber se ele tá com febre, ele acha que ele tá morrendo. O Hemingway, ele encontra um garçom e pede um termômetro, eles não acham um termômetro, acham um termômetro de banheira, coloca o termômetro no Fitzgerald, o Fitzgerald nem tá com febre, e a gente não pode esquecer que eles tinham acabado de se conhecer, então o Hemingway, ele fica muito bravo com ele mesmo. Né? Tipo, por que eu aceitei essa viagem? O que é muito engraçado. E no livro também, a gente tem algumas páginas aqui de fotos dele. Nós temos ele bem jovenzinho. E ele com a esposa, né? Com a Hadley. Então tem algumas fotos dele aqui. Ele na livraria. Tem o James Joyce aqui, gente. Olha pra você ver. Tem também a Zelda com o Scott. Então a gente tem algumas fotos. E é assim, gente, um livro sensacional. O outro livro que eu li dele foi O Velho Mar, que eu já reli, já li, já pretendo ler de novo, que é maravilhoso. Pretendo ler outros livros, pretendo ler os contos, né? Pra ver essa teoria dele na prática. E aí ele fala, né, o quanto ele era realmente feliz em Paris, né, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar, né, do seu começo como escritor não ter sido tão fácil. Aí ele fala, ó, Paris vale sempre a pena e retribui tudo aquilo que você lhe dê. Mas nesse livro quis retratar a Paris dos meus primeiros tempos, quando éramos muito pobres e muito felizes. Então ele reconhecia isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link, né, pra quem se interessar. Apesar de eu não ter comprado na Amazon, eu vou deixar pra vocês darem uma olhadinha. E é isso. Beijo, fiquem com Deus, até mais.